Minha gente, eu quero falar com vocês sobre um tema que pode mudar a nossa vida, a vida de toda a humanidade, em poucos meses. Estou falando da inteligência artificial, como você deve ter adivinhado. Ela está se expandindo numa velocidade que ninguém havia previsto. Muito, muito rápida. E mais do que a velocidade, a aceleração também está aumentando. Isto é, a velocidade fica cada vez mais rápida. E não é só como a gente fica impressionado com esses videozinhos do Instagram que mostram como é que a gente pode usar a inteligência artificial na empresa para fazer um PDF, para fazer uma apresentação, para fazer uma história em quadrinhos, para fazer um vídeo fake, para fazer desenho animado. É muito mais do que isso. A gente só está vendo a pontinha do iceberg, isto é, as IAs públicas que as empresas vão oferecendo para o uso do público para ganhar um dinheirinho. O que está acontecendo agora, de mais importante, que é invisível, é que elas estão investindo agora em muito dinheiro em programação. Isto é, a própria inteligência artificial vai aprender a se autoprogramar. Ela não vai mais depender de seres humanos para se autoprogramar. Inclusive, atenção, galera que lida com TI, com programação, o emprego de vocês pode ser um dos primeiros a estar em jogo aí. E mais do que a autoprogramação, a autopesquisa, quer dizer, todo o avanço em IA pode ser automatizado. Imagina um data center que pensa infinitamente mais rápido do que milhares e milhares de seres humanos com altíssimas habilidades de programação. Como isso vai acelerar ainda mais a inteligência artificial. Mas eu quero falar com vocês especificamente sobre crianças. Então vamos lá, a tecnologia facilita a nossa vida. A gente tem infinitos usos de IA que já estão à nossa disposição. Nós podemos ficar horas e horas nos distraindo, fazendo perguntas, curtindo, e tem situações muito interessantes surgindo e muito ameaçadoras, na minha opinião, onde, por exemplo, o Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ele basicamente destruiu as amizades quando ele criou os contatos do Facebook, chamou de amigos. Amigos não são aquilo, mas então o conceito de amizade já começou a mudar naquela época. Amigo é amigo, a gente sabe o que é, na verdade, pelo menos as pessoas mais velhas sabem o que é. Mas com os aplicativos dele, e também com o TikTok, é claro, foi criada a maior onda de isolamento social e solidão da história, gente. Tem milhões de pessoas hoje que não têm contato humano. É uma coisa trágica, está levando a problemas gravíssimos de saúde mental. O ser humano é um ser social, ele precisa de afeto, ele precisa de troca, precisa de olho de olho, precisa de abraço, de toque. As pessoas estão isoladas em casa. E agora ele vem com a solução. Ele acabou de afirmar que americanos têm, em média, só 3 amigos, estão muito insatisfeitos com isso, por isso nós vamos oferecer o chatbot amigo, quer dizer, os amigos de inteligência artificial. Olha o absurdo que ele está fazendo. Ele destrói a amizade, ele cria uma onda de isolamento e solidão, e agora ele vai oferecer os amigos de robô, inteligência artificial, para ganhar mais dinheiro com isso. É muito impressionante isso. Esses robôs, inclusive, já mataram 2 pessoas, pelo menos 2 que eu saiba, um da Character AI e outro, não lembro qual, porque ela estava interagindo com uma namorada num caso e com um terapeuta no outro e foram induzidos ao suicídio. Os robôs ainda são muito falhos e, por isso, muito perigosos. Agora, o que está acontecendo de mais perigoso? Esses robôs e essas facilidades já estão chegando nas crianças. Isso é muito ameaçador. Para nós que já temos o cérebro formado, nós podemos usar a tecnologia como adultos, como pessoas que tiveram o seu desenvolvimento completo. Alguns bem falham, outros menos, mas nós somos pessoas desenvolvidas. A criança não. E como é que o ser humano se desenvolve? Durante toda a história da humanidade, falando de milhões de anos, o ser humano se desenvolveu em movimento, correndo, pulando, caçando, procurando alimentos, em contato com a luz do dia, em contato com a luz do sol, dormindo à noite no lugar escuro, se protegendo, interagindo socialmente para conversar, para se entender, para amar, para negociar, para construir estratégias de sobrevivência que nos fizeram tornar uma espécie predominante no planeta, através das nossas histórias, da nossa associação, as crianças brincando, tudo isso com raciocínio, com pensamento. Essas são tarefas essenciais para o desenvolvimento. Sem elas, uma criança não chega a ser um adulto funcional. E esse desenvolvimento vai até a puberdade, porque na puberdade, a primeira infância é o momento da explosão do desenvolvimento, mas na puberdade existe uma segunda explosão, que é quando o cérebro da criança se reconfigura para ser um cérebro de adulto, através
do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que vai dar as funções executivas, né? Planejamento, organização, pensamento crítico, realização de tarefas, solução de problemas, resolução de conflitos, empatia, controle de emoções, de impulsos, né? Sem realizar essas tarefas, você não chega a ser um adulto funcional. E para isso você precisa de experiências. O adolescente precisa brincar, se aventurar na natureza, ganhar e perder, fazer esporte, entender que se ele se esforçar ele consegue melhorar, brigar com os pais, brigar com a namorada e tomar um pé na bunda do namorado e fazer uma tarefa escolar e ser obrigado a estudar, e ralar o joelho, e, enfim, as tarefas do dia a dia, da vida, do mundo real. Então, crianças e adolescentes precisam desse mundo real para chegarem a ser adultos funcionais, muito simplesmente. E um adulto não funcional não vai conseguir utilizar a tecnologia adequadamente, né? Então, o Jonathan Haidt estava dizendo numa entrevista que meninas aos 14, 15 anos, por causa das comparações e uso excessivo de redes sociais, elas muitas vezes se automutilam, ficam ansiosas, deprimidas, mas elas conseguem terminar os estudos e conseguem se empregar mais tarde e terem a sua funcionalidade como adultos. Os meninos, em grande parte, que estão completamente viciados em duas coisas, jogos, videogames e pornografia, ficam muitas e muitas e muitas horas nesses aplicativos e nesses sites que são incríveis e maravilhosos para eles e afastam eles completamente do mundo real, completamente viciados. E quando chegam na vida adulta, no momento de se empregar, não conseguem emprego. Não tem funcionalidade, não são pessoas que pensam, que sabem se relacionar e nem sequer sabem namorar, conquistar uma menina, enfim, serem amigos bacanas, fazer esporte. Estão muito mal e desempregados, jogando videogame na casa dos pais com 28 anos. Tá? Isso é uma grande quantidade nos Estados Unidos. Isso é um cenário bastante assustador e que pode piorar com a IA. Na verdade, tudo pode piorar com a IA. Então, minha gente, se vocês querem que seus filhos sejam bons usuários de tecnologia, que sejam produtivos e funcionais no futuro daqui a muito pouco tempo, não deixem que eles usem a tecnologia, no mínimo em excesso, até a puberdade. Eles precisam realizar as tarefas do mundo real para poderem ser adultos funcionais e usarem a tecnologia adequadamente. Fora isso, nós estamos arriscados a ver chatbots, quer dizer, robôs de inteligência artificial, interagindo com crianças. Já está acontecendo. O Gemini do Google já foi liberado para crianças, inclusive no e-mail que eles mandam para os pais, dizendo que crianças de menos de 13 já podem acessar o robozinho. Eles avisam, olha, ele pode mandar conteúdo inadequado, pode falar coisas erradas, coisas horríveis, seu filho pode ver coisas muito esquisitas, mas nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma coisa que pode acontecer, nós estamos te advertindo e você, se vira. É assim que eles fazem sempre, né? Então, imagine um cenário, uma criança de 6 anos, que ganha um robozinho, um bichinho de pelúcia com inteligência artificial, que está conectado, não se esqueça, é uma grande empresa, né? Já tem até um protótipo do Elon Musk, o Grok, né? Imagina, o Elon Musk falando com o seu filho, tem que lembrar que é assim a coisa, tá? Não é uma coisinha linda assim, não. E ele começa a contar histórias para esse menino, para essa menina, histórias não da Branca de Neve e da Cinderela, histórias onde ela é a heroína, e onde estão aí todos os sonhos e os medos dela. Olha a atratividade que isso pode exercer com uma criança, olha o fascínio que isso pode exercer com uma criança. E por que ele vai poder fazer isso? Porque ele, conversando com a criança, respondendo perguntas, explicando o mundo, ajudando ela a fazer tarefas, deveres de casa, tudo isso, ele vai conhecer muito e cada vez mais a sua filha e o seu filho. Então vai desenvolver uma relação de intimidade. E imagine, pais e mães são chatos, colocam limites, estão ausentes às vezes, de vez em quando dão um grito, estão de saco cheio, estão estressados. O robozinho não, sempre maravilhoso, sempre acolhedor, sempre ajudando, sempre pronto para ela, maravilhosamente conectado, infinitamente afetivo, fingindo afeto, porque ele não tem afeto de fato, né? Olha o risco que nós estamos correndo de substituição de interações humanas por uma invenção algorítmica, por um robô com um algoritmo por trás, que vai ter uma capacidade enorme de influenciar essa criança, não só no seu dever de casa, mas muito mais na sua formação pessoal, nos seus valores, na sua
inteligência, porque nós estamos terceirizando tarefas cognitivas muito importantes para a IA. A gente não pode deixar de escrever, a gente não pode deixar de pensar, e é isso que está acontecendo. E a criança pode se enveredar por esse caminho muito mais do que adulto, porque, de novo, ela está em desenvolvimento. Então, é um perigo muito grande que está se desenhando para as crianças. E essa influência, né, que pode reduzir as capacidades cognitivas e criativas de uma criança violentamente, pode também interferir na relação com os pais, porque os pais são chatos e a IA não é, e isolá-la ainda mais, porque amigos são sempre desafiadores. São chatos, rejeitam, criticam, não escutam ela, e o namorado pode dizer não, a namorada pode dizer não, enfim, tudo isso é muito difícil. E a namoradinha de IA ou o amiguinho de IA vai estar sempre maravilhoso, disponível para ela. Essa criança precisa viver desafios. O adolescente precisa de enfrentar dificuldades, frustrações, adversidades. A gente não pode tirar isso da formação de uma criança, porque isso é muito importante, gente. Então, primeiro, nós precisamos, antes de tudo, regular a IA para que ela não se transforme em algo que ameace as crianças. E segundo, como famílias, nós precisamos tomar muito cuidado para que não haja contato, pelo menos não haja contato excessivo de crianças com esse tipo de inteligência artificial até a idade da puberdade. E que elas continuem realizando tarefas fundamentais para a sua vida no mundo real, inclusive o pensamento, inclusive a leitura, inclusive a interação com professores. Eu vi há pouco tempo um vídeo sobre uma escola nos Estados Unidos que substituiu os professores por inteligência artificial. E que as notas estão melhorando, porque a inteligência artificial vai identificando as dificuldades de cada criança e vai ensinando ela como atravessar essa dificuldade, como aprender com mais facilidade. De fato, as notas aumentaram. Você gostou dessa ideia? Eu fiquei aterrorizado, que pode ser até que as notas aumentem. Mas você substituir a interação humana, que dá bronca, que ajuda, que acolhe, que tem afeto, que tem abraço, que tem fala de verdade, por um robozinho que é sempre bonzinho, que está sempre ajudando, que pode até fazer com que ela compreenda mais rápido, mas tira dela a alma, porque nós temos alma, minha gente. Professores têm alma, que se comunica com a alma da criança, seja o que for que você compreenda por alma. Tirar isso de uma criança é grotesco. É grotesco. Eu espero que esse modelo não prevaleça. Professores são indispensáveis. A interação humana é indispensável. Vamos cuidar dos nossos filhos, nós como famílias, e vamos tentar regular a inteligência artificial como sociedade. Infelizmente, no nosso Congresso, a inteligência artificial está sendo entregue. Já a relatora, me parece, do projeto, é uma pessoa que tem relações muito fortes com o Google, com a Meta, etc. Né? É muito complicado o nosso Congresso. Né? Já entregaram o nosso meio ambiente, agora querem entregar as nossas inteligências também. Vamos ficar juntos, vamos conversando e refletindo sobre esse tema, que ele é muito importante e pode influenciar nas nossas vidas. Aproveita, se você gostou desse conteúdo, assina o canal e curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque esse é um tema que ninguém pode ficar de fora.